série de mensagens com o tema Ofertas por Amor e a parte santificada ao Senhor. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, Levítico capítulo 27, versículo 32 e Números capítulo 18, versículo 20. Diga glória a Deus. Essa mensagem é uma mensagem um tanto quanto complexa para ministrar nesta noite, porque essa mensagem ela vai falar muito pouco com vocês, com a igreja. Essa mensagem ela vai falar, ela já falou comigo, ela vai falar muito mais comigo. Não apenas comigo, mas vai falar com os pastores, as pastoras, presbíteros, evangelistas, bispos, apóstolos, missionários, missionárias, líderes, lideranças de modo geral. É uma mensagem complexa de pregar, uma mensagem muito difícil, mas toda a mensagem de Deus ela precisa ser pregada, até mesmo as mensagens mais difíceis. Alguns de vocês vão sentir um pouco, porque a palavra de Deus ela nos confronta. Repita isso comigo, diga: a palavra de Deus nos confronta. Diga: mas o cuidado de Deus é porque Ele nos ama. O primeiro texto que vamos ler hoje está em Mateus capítulo 5, versículo 17. Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo de número 17. Novo Testamento, Mateus capítulo 5, versículo de número 17. Quem achou, diga graças a Deus. O texto diz assim: Não pensem que eu vim para abolir a lei. Não pense que eu vim para abolir os profetas. Mas eu vim para cumprir tudo. Repita isso comigo, diga: não pense que eu vim abolir a lei ou os profetas. Diga: eu vim para cumprir tudo. Geralmente eu peço para vocês olharem um para o outro e dizer assim: aperta o cinto. Hoje vai ser diferente. Quem vai ter que apertar o cinto sou eu. Eu peço que vocês intercedam por minha vida. O outro texto que vamos ler está em Mateus capítulo 23, versículo 23. Capítulo de número 23, versículo de número 23. O texto diz assim, Mateus 23, capítulo 23, o texto diz assim: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, dão o dízimo do endro e dão o dízimo do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Vocês têm negligenciado a justiça, vocês têm negligenciado a misericórdia, e vocês têm negligenciado a fidelidade. Aí Jesus, para concluir, ele fala da seguinte forma: vocês devem praticar estas coisas, vocês devem fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Diga glória a Deus. Amados, nós lemos um texto no capítulo 5 do Evangelho de Mateus,
que diz que Jesus ele não veio para abolir a lei, para abolir os profetas. Não. O próprio Jesus ele afirmou que ele veio para cumprir tudo. E nós acabamos de ler um texto no capítulo 23, verso 23, onde Jesus chama os mestres da lei e os fariseus de hipócritas. É por esse motivo que eu disse para vocês que essa mensagem ela vai doer muito de mim. Porque esta é uma mensagem voltada para lideranças. E como as lideranças, e como as igrejas, e como os pastores, e como as pastoras do século 21, espalhados pelo Brasil, precisariam ouvir esta mensagem hoje. Satanás, o diabo, ele é tão perverso, tão maligno, que ele consegue fazer coisas que nós não estamos esperando. O capítulo 23 é um capítulo onde a epígrafe começa dizendo assim: Jesus condena a hipocrisia dos fariseus, e Jesus condena a hipocrisia dos mestres da lei, trazendo para a nossa realidade. É como se Jesus estivesse dizendo assim: eu condeno a hipocrisia dos pastores, eu condeno a hipocrisia das pastoras, dos líderes de igreja. É como se Jesus estivesse falando para mim: eu condeno a sua hipocrisia, Luiz, falando comigo. Porque a grande verdade é que muitas vezes nós somos hipócritas. Observe que o texto, Mateus capítulo 23, versículo 1, diz assim: então Jesus disse para a multidão e para os seus discípulos. Pode acompanhar comigo, verso 1, capítulo 23. Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Aí Jesus fala assim, verso 3: obedeçam-lhe e faça tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para mover os fardos que eles criam. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Diga misericórdia. Queridos, percebam que no versículo de número 3, Jesus está falando com a igreja, está dizendo para a igreja assim: olha, o ensinamento dos pastores, aquilo que eles ensinam no altar, aquilo que eles ensinam usando a Bíblia, podem praticar, podem fazer, podem obedecer, porque eles estão ensinando, diga a verdade. Mas Jesus fala assim, mas não pratiquem o que eles praticam. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo que existem pastores, existem pastoras que até pregam a verdade dentro da igreja,
até falam da verdade dentro da igreja, até instruem a igreja de maneira correta, até ensinam para vocês de maneira certa. Mas o que o texto está dizendo é que muitos pastores e muitas pastoras, muitas lideranças, quando saem de dentro da igreja, eles não são aquilo que eles são no altar, eles não vivem lá fora aquilo que eles pregam dentro da igreja. O que Jesus está dizendo é que muitos pastores falam para vocês viverem a verdade, mas eles vivem uma vida de mentira. Dizem para vocês não fazerem, não cometerem pecados, mas eles vivem a vida de mentira e de pecado. O que Jesus está dizendo aqui é que muitos pastores são malditos, enganadores, perversos e malignos. Obedeçam, faça tudo o que eles ensinarem. Verso 3: mas não façam o que eles fazem no dia a dia, pois eles não praticam aquilo que eles pregam. Irmãos, esse é o tipo de mensagem que você vai ouvir em poucas igrejas. Esse é o tipo de mensagem que você vai ouvir poucos pastores pregarem. Esse é o tipo de mensagem que confronta. Essa mensagem, ela confronta primeiro a mim. O texto diz no verso 4 que eles montam fardos pesados e colocam os fardos sobre o ombro da igreja, o ombro dos homens. Mas o texto diz: mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para mover. Sabe o que Jesus está dizendo? Pastores que criam regras, que dificultam a pregação do evangelho, mas eles mesmos não praticam. Eu lembro que eu conheci um presbítero que, quando ele estava pregando a respeito de dízimos e de oferta, ele pregava de uma forma muito dura, falava palavras pesadas. E um dia eu estava conversando com ele, ele disse para mim: eu nunca dizimei e eu nunca ofertei. Mas espera aí, como é que ele nunca dizimou? Como é que ele nunca ofertou? E ele está dizendo para a igreja: faça. Como é que ele pode dizer para a igreja: você tem que dizimar, você tem que ofertar, e ele mesmo não faz? Já que a ordenança, diga, é para todos. Vocês têm que vir para a igreja, mas eles não vêm. Vocês têm que ir para a escola bíblica, mas eles não vão. Vocês têm que evangelizar, mas eles não evangelizam. Vocês têm que vir para o círculo de oração, mas eles não vêm. Você tem que estar no culto de doutrina, mas eles não participam. Jesus chama de mestres da lei e fariseus. Dizem o que é para fazer, mas eles não fazem. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Verso 5. E o texto diz: eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas das suas vestes bem longas. Aprendam isso aqui comigo. Quando Jesus está falando que os fariseus, os doutores da lei, os pastores daquela época,
quando ele fala que ele fazia as vestes bem longas, ele estava falando das franjas. As vestimentas pareciam vestido naquela época, e esse vestido tinha uma ponta no vestido que chamava de franja, borda ou orla. Repita isso comigo, diga: franja, borda ou orla. Lembra quando a mulher do fluxo de sangue, o texto diz que ela atravessou a multidão e tocou na orla do manto de Jesus? Diga glória a Deus. Franja, borda ou orla ficava aqui, na ponta do manto. Só que a cultura daquela época dizia que a borda, a franja, a orla do manto dos judeus, daquele povo, tinha que ter apenas 10 centímetros. Quantos centímetros? 10. Mas perceba que o texto diz que os mantos dos judeus, os fariseus, os hipócritas, o texto diz que eles faziam bem longas. Quando você vai estudar a respeito disso, você descobre que eles faziam as deles com 15 centímetros. Com quantos centímetros? Uma pessoa normal usava a franja, a borda, com 10 centímetros. Mas os fariseus, eles usavam com 10. Diga assim: por que, bispo? Porque eles queriam passar mais santidade para as pessoas do que as outras. Eles queriam ser vistos pelas multidões. Se eles usassem uma orla do mesmo tamanho que uma pessoa normal, ninguém iria observar. Mas se eles usassem uma franja bem grande, quando eles estivessem passando, todo mundo ia saber: ali vai um fariseu, ali vai um mestre, ali vai um doutor da lei. Quando eu olho isso aqui, parece que eu vejo no nosso tempo a necessidade que muitos pastores têm, muitas pastoras têm, de mostrar santidade apenas na igreja, mas fora da igreja são hipócritas, mentirosos, dão palavrão, vivem a vida de mentira, de engano, fingidos, falsos, malditos. Deveriam ter vergonha na cara de usar o título de pastor ou o título de pastora. Irmãos, se eu pudesse voltar no ano de 2013, quando eu fui consagrado a pastor, eu iria dizer para o bispo: bispo, por favor, encerre a cerimônia, porque eu não estava preparado para ser pastor. Ser pastor não é só receber um título. Ser pastora não é só receber um título. É algo muito maior. É uma responsabilidade muito maior. Um pastor, uma pastora precisa ser referência para a igreja, para a sua família, para a sociedade, para a sua casa, para o bairro onde ele mora. Um pastor, uma pastora não pode viver uma vida de dubiedade, uma vida de engano, uma vida de mentira, um evangelho de papel. Não convém que seja assim. E há 10 anos atrás, irmãos, eu não estava preparado para ser pastor. Eu não tinha as características de um pastor. Eu podia até ter a chamada, a vocação, mas eu ainda não estava pronto, lapidado, capacitado. Presbítero estava de bom tamanho naquela época. Quando eu olho para trás, é por isso que eu disse que essa mensagem iria me confrontar. Quando eu olho para trás da minha trajetória, eu percebo que muitas vezes eu fui hipócrita. Muitas vezes eu enganei.
dizia que meditei sem meditar, dizia que orei sem orar. Porque às vezes a vida não nos permite ter uma vida de oração, uma vida de meditação, trabalho, faculdade, família, dívidas, dificuldades, problemas. E às vezes nós não oramos, não meditamos na palavra, coisa nenhuma. E onde é que está o erro nisso? O erro é quando nós fingimos que oramos, quando nós não oramos. O erro é quando nós fingimos que meditamos, quando nós não meditamos. O erro é quando nós fingimos que estamos cheios e não conhecemos nenhum caminho da intimidade com Deus. O erro é quando nós sentimos a necessidade de fingir aquilo que nós não somos, quando o melhor é dizer: eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro, eu preciso aprender mais. Os filactérios, ou tefilins, eram pequenos rolos ou pequenas caixinhas de couro que os judeus religiosos usavam, presos na testa, presos no peito e também preso no braço. E dentro dessa caixinha, no braço esquerdo, tinha 4 pedaços de texto da Torá, da Bíblia dos judeus. Êxodo capítulo 13, do verso 1 ao 10. Êxodo capítulo 13, do verso 11 ao 16. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 ao 9. E Deuteronômio capítulo 11, do versículo 13 ao 21. Com o passar do tempo, os judeus começaram a respeitar e honrar aquela caixinha tanto quanto as escrituras sagradas. O absurdo era tão grande que os judeus começaram a acreditar que até mesmo Deus usava filactérios. Diga misericórdia. Talvez vocês estejam pensando: meu Deus, o que é que o bispo está fazendo com aquela caixinha presa no braço? Eu acho que muita gente, missionário Lucas, não lembra nem o texto que eu comecei o culto hoje, porque está olhando para a caixinha. Possivelmente tem pessoas que não lembram nada do que eu falei quando eu comecei a pregar, porque estão pensando: o que é que esse homem está fazendo com essa caixinha no braço? Era exatamente isso que eu precisava provar nesta noite. O texto diz que os fariseus, os mestres, os doutores da lei, os hipócritas daquela época, que são parecidos com os hipócritas de hoje, que são parecidos com os enganadores de hoje, que são parecidos com os fingidos de hoje. O texto vai dizer que eles pegavam os seus filactérios, prendiam na testa, prendiam no peito e prendiam um no braço esquerdo. E o texto vai dizer: com o propósito de serem vistos pelas pessoas. Irmãos, percebam que eu estou usando somente uma caixinha no braço esquerdo, mas os fariseus usavam 3. Uma caixinha dessa presa na testa, uma caixinha dessa presa no peito e uma caixinha dessa presa no braço esquerdo. E dentro, 4 fragmentos da Bíblia Sagrada. Êxodo 13, do 1 ao 10. Êxodo 13, do 11 ao 16. Deuteronômio 6, do 4 ao 9. E Deuteronômio 11, do 13 ao 21. Eu estou chateado da vida, porque era para eu escrever os pedacinhos de papel e botar aqui dentro. Essa caixa está vazia. Faltou essa parte. Nem para ser fariseu presta. Fariseu derrubado, rapaz.
Fariseu de verdade, irmãos. Fariseu que se preza usava 3 caixinhas dessa. Uma na testa. Eu pensei, irmão, de fazer 3. Mas quando eu pensei em botar uma caixinha dessa presa na minha testa, eu pensei. Disse, não vai ficar bom. Vão tirar foto. Vai tirar foto, vai fazer vídeo, vai guardar até Jesus voltar. Vai ficar espalhado nas redes sociais. É melhor vigiar. Mas a verdade é essa. É que eles faziam isso com o objetivo de serem vistos. E dava muito certo. Porque se uma caixinha só chamou a atenção de vocês, imagine se eu tivesse entrado nessa igreja aqui com 3. Se eu tivesse entrado com 3 caixinhas dessa aqui, irmão, presa na testa, no peito, no braço, quem ia ver de cara era Felipe. Eu não sei se Felipe ia continuar cantando, ou se ele ia dar risada. O que é absurdo é que quando você vai ler a respeito disso, aqueles amuletos começaram a se transformar em algo que eles começaram a idolatrar aquilo. E chegou ao ponto deles acreditarem que os filactérios eram mais importantes ou tão importantes quanto a própria Bíblia, a Torá, a lei dos judeus. O delírio foi tão grande que chegou o momento que eles começaram a pregar e a ensinar que até mesmo Deus usava filactérios. Agora veja, pastor Antônio, se o Deus que eu sirvo tem cara de bobo para ficar com a caixinha derrubada dessa presa no corpo dele. Ele não tem corpo porque ele é espírito. Mas se ele tivesse, com certeza Deus seria um Deus muito chique e não iria usar uma caixinha feia dessa. Me ajuda aqui em nome de Jesus. Chega dessa caixinha, sobe aí. Pode subir. Chega dessa caixinha. Foi só para poder vocês observarem o projeto de fariseu mais feio que eu já encontrei na minha vida. O verso 6 diz assim, ó, eles gostam de lugar de honra nos banquetes e nos assentos importantes nas sinagogas. Jesus agora estava dizendo que os fariseus daquela época, eles adoravam lugares importantes, assentos importantes. Os mestres da lei e os fariseus gostavam de ocupar os melhores e os mais importantes assentos na sinagoga, na igreja, porque ali eles podiam ser facilmente vistos por toda a congregação. Porque sentar, na verdade, era a posição de um mestre ou a posição de um rei. E quem ficava de pé estava servindo aos demais. Diga glória a Deus. Missionário, os fariseus adoravam aquelas cadeiras que ficavam em destaque. Porque eles adoravam, Jesus está dizendo, está explicando, porque eles queriam serem vistos. Eu não tenho nada contra, olhe para cá, eu não tenho nada contra as igrejas que colocam as cadeiras aqui, ó, em cima do altar. Aqui na nossa igreja já teve, há muito tempo atrás. Lembra, pastor? Lembra? Já teve. Mas chegou um momento que Deus colocou no meu coração para tirar e colocar embaixo. Porque a igreja não é lugar para eu ser visto, não é lugar para você ser visto. A igreja é lugar para Jesus ser visto. Quem tem que ser visto é Jesus. Quem tem que brilhar é Jesus. Quem tem que estar em destaque, diga, é Jesus. Eu me lembro de um
congregava aqui, que ficou chateado porque tirou as cadeiras do altar. Eu disse: por que, minha bênção? Ele: porque eu adoro o altar. Eu adoro ficar sentado no altar. Deu vontade de dizer para ele assim: você devia adorar evangelizar, ganhar almas para o reino de Deus. Você deveria adorar a Deus no seu quarto, em secreto, orando em secreto, buscando a face dele em secreto. Diga glória a Deus. E por que os fariseus gostavam de ficar sentados nas cadeiras especiais? Porque as cadeiras especiais, ficar sentado, geralmente era para quem era um mestre ou para quem era um rei. Quem já assistiu filme de época, filme medieval? Vocês percebem como o rei fica? O rei fica sentado. Enquanto o rei está sentado, o copeiro está em pé servindo. Enquanto o rei está sentado, tem alguém que está abanando ele em pé. Nos filmes, enquanto o rei está sentado, tem sempre alguém em pé servindo, abençoando. E o rei está o quê? Diga: sentado. Então ficar sentado era algo bom, porque sempre tinha alguém para estar servindo. Diga glória a Deus. Se vocês observarem nesse momento, todos vocês agora estão ocupando a posição de príncipes e de princesas, porque vocês estão sentados. E quem está em pé sou eu, fazendo o quê? Servindo a vocês. Diga glória a Deus. O verso 7 diz assim, ó: eles gostavam de serem saudados nas praças e de serem chamados de rabins, mas vocês não devem chamar eles de rabins. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Diga: Jesus é o meu mestre. Diga: Jesus é o meu Senhor. Verso 9 diz: a ninguém na terra chame por pai, porque vocês têm apenas um pai, aquele que está nos céus. Diga: Jesus. Diga: meu Deus é o meu Abba. Diga: ele é o meu pai. Tampouco vocês não devem chamar eles de chefes, porquanto você só tem um chefe, um cabeça, e o nome dele é Cristo. Diga glória a Deus. Diga: Jesus é o meu dono. Diga: Jesus é o meu Senhor. Diga: Jesus é o cabeça da minha vida. Aplauda o Senhor Jesus. Jesus olhou para os fariseus, para os mestres da lei, para os doutores, para os pastores daquela época, e disse assim: o maior entre vocês deve se tornar servo. Diga glória a Deus. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Aqueles pastores daquela época, aqueles doutores, aqueles fariseus, irmãos, eles queriam ser o tempo todo servidos. Eles olhavam para as pessoas com olhar de desprezo, como se o outro ser humano não fosse nada, como se o outro ser humano não fosse ninguém. Aí Jesus chega para acabar com aquela bagunça. Jesus chega para dizer: olha, quem é o maior? É Anás? É Caifás? Quem é o maior entre vocês? Os fariseus? Os saduceus? O maior entre vocês precisa aprender o caminho da humildade.
precisa descer na olaria, precisa se tornar o menor, precisa aprender a servir os seus irmãos, a ajudar os seus irmãos, a estender a mão para seus irmãos, a abençoar os seus irmãos. Diga glória a Deus. E no nosso tempo não é diferente não. Jesus estava ensinando aqui nessa época, mas no nosso tempo não é diferente não. No nosso tempo tem pastores e tem pastoras, presbíteros, evangelistas, bispos, que se sentem melhores do que os outros, maiores do que os outros, mais especiais do que os outros, mais fantástico do que os outros. Tem pastores e pastoras que a ovelha não consegue falar com ele não consegue dar um telefonema, não consegue ter uma mensagem de WhatsApp respondida. Tem pastores e pastoras que não quer nem ouvir falar em varrer o chão de uma igreja, lavar um banheiro. Não. Se você for falar, tem uns que é capaz de dizer assim: está repreendido em nome de Jesus. Eu lembro de uma pastora que uma vez falaram com ela para ela evangelizar. Ela disse: está repreendido que não é meu chamado. E qual é seu chamado, bênção? Ela disse: meu chamado é louvar o Senhor. Eu sou levita da casa do Senhor, sou cantora da casa do Senhor. Aí você percebe que ela precisaria o quê? Estar no culto de doutrina, aprendendo a palavra. Porque evangelizar não é chamado, evangelizar é ordenança. Jesus ordenou a toda igreja: ide e pregai o evangelho a todas as nações. Diga glória a Deus. Agora eu preciso que alguém me mostre um versículo na Bíblia, Jesus dizendo que alguém tem chamado na Bíblia para ser cantor ou ser cantora. Tem? Tem, pastor Anderson? Tem, pastor Antônio? Tem, missionário Lucas? Não tem. Tem não. E por que eu canto, bispo? Porque você tem um dom. E por que eu canto, bispo? Porque você tem um talento. Amém? Diga glória a Deus. Mas você que canta, você que toca, você que faz qualquer atividade na igreja envolvendo o mundo da arte, eu tenho algo de Deus para te dizer: você tem que evangelizar também. Diga glória a Deus. Você precisa orar também. Você precisa meditar na palavra também. Já sei, tem gente pensando aí: vem ele disse que a mensagem era para os pastores, para as pastoras, e já mudou o curso. Não, pastor tem que evangelizar também, pastora tem que evangelizar também, a igreja toda precisa evangelizar. Diga glória a Deus. As pessoas da época resistiam a Jesus, na verdade, resistiam porque eles tinham um falso conceito de grandeza. Para aquelas pessoas, fama e sucesso significava reconhecimento, elogio e louvor dos homens. E elas não estavam preocupadas com a aprovação do Senhor. Para Deus, a verdadeira grandeza está em servir aos irmãos. Repita isso comigo, diga: para Deus, a verdadeira grandeza está em servir aos irmãos.
Irmãos, aqueles homens, aquelas mulheres, ou melhor dizendo, aqueles homens daquela época, eles acreditavam que o sucesso era ser visto pelas pessoas. A fama era alguém estar batendo no ombro todo dia, toda hora, aplaudindo. Perceba que quando você vai meditando na palavra, os fariseus, além de usar os filactérios, conhecido também como tefilins, além de usar as bordas das roupas com mais de 10 centímetros, eles também usavam roupas longas, e eles faziam longas orações nas esquinas. O texto vai dizer que eles saíam pelas ruas, quando eles viam a multidão, corria para um poste e ficava em pé orando no poste. Para quê? Para serem vistos. Quando a multidão dispensava, vai ele andando, via a gente, corria para outro poste, para o canto de uma parede, para orar. Para quê? Para serem vistos. No nosso tempo tem gente que é exatamente dessa forma. Na igreja canta, prega, dirige, faz, acontece. Fora da igreja dá palavrão, xinga, grita, fala mal dos outros, critica, defama, caluneia. Aí o verso 13 diz assim, ó: ai de vocês, mestres da lei. Voltou de novo para mim. Voltou de novo para mim. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, não deixam entrar aqueles que gostariam de fazer. Quem entendeu esse texto aí? Quem entendeu? Eu vou explicar. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que tem homens, tem mulheres que tem cargo na igreja. Irmão, isso aqui é muito sério. Tem homens que tem cargo na igreja, tem mulheres que tem cargo na igreja, vive missionário uma vida miserável, uma vida de pecado lá fora, crente, batizado, toma santa ceia, mas lá fora vive uma vida de engano. Aí sabe o que o texto está dizendo? E aqui dentro atrapalha quem quer ser salvo. Diga glória a Deus. Meus irmãos, eu quero ser salvo. Quem mais? Quem mais quer ser salvo? Irmãos, observe. Todo mundo aqui quer ser salvo, sim ou não? Todo mundo aqui quer ser salvo. Vocês serão salvos em nome de Jesus. Diga, eu tomo posse. Mas perceba que Jesus está dizendo aqui que tem homens e mulheres que atrapalham a salvação dos outros. Você vem da sua casa querendo ser salvo, querendo se santificar, querendo se purificar, e tem pessoas que se transformam em pedra de tropeço na sua vida, atrapalham a sua vida, atrapalham a sua caminhada, atrapalham a sua intimidade com Deus. Quantas pessoas, irmãos, estão lá fora que não querem mais ser crente, não querem mais servir a Deus, porque foram feridos aonde? Dentro da igreja. Foram machucados aonde? Dentro da igreja. Irmãos, isso aqui é terrível. A igreja é lugar de salvação, diga glória a Deus. A igreja é lugar de perdão, diga glória a Deus. A igreja é lugar de santificação. A igreja é lugar de o homem, a mulher ser restaurada por Deus. Mas existem lugares que nós chegamos, existem pessoas que nós conhecemos ao longo da nossa caminhada, que em vez de nos ajudar, missionário, a ficar de pé, o que a Bíblia diz? É melhor que sejam dois do que um. Por quê? Porque se um cair, o outro ajuda o quê? A levantar. Mas parece que tem gente que quando você está caído, parece que está tentando te empurrar mais para o buraco.
Você já está caído, você já está ferido, você já está machucado. Em vez de te dar uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, tenta te colocar mais para baixo. Jesus estava chamando a atenção aqui desse tipo de gente. Talvez você que está aqui nessa noite conheça alguém assim. Talvez você que está aqui nessa noite já foi ferido por alguém assim. Já foi ferida, já foi machucado, já foi machucada. Tem 2 garotos que eu conheço, 2. Quantos? Que estão hoje no mundo das drogas, estão hoje no mundo do crime, mas cresceram na igreja. Cresceram onde? Um era pré-adolescente, o outro era adolescente. E eles foram participar de uma escola bíblica em um determinado lugar que não convém citar o nome por questão de ética, de responsabilidade. E quando chegou lá, o professor da escola bíblica botou eles para fora da igreja, mandou embora, disse: aqui não é lugar de desviado não, vá para casa, vestir uma calça, porque você está parecendo um desviado, vocês dois. Porque os 2 garotos estavam com a bermudão aqui no joelho. Um adolescente e um pré-adolescente. Foram feridos, foram machucados, foram humilhados diante dos outros jovens. Voltaram para casa chorando. Não voltaram mais para a igreja. Desviaram do evangelho. E hoje estão no mundo do crime e no mundo das drogas. Por causa de um hipócrita, de um maldito, que poderia tratar o assunto com mais amor, com mais carinho, com mais respeito pelo ser humano. Irmãos, igreja trata de gente, igreja trata de vidas. Tem que tomar cuidado, porque a igreja é formada por vidas, por seres humanos. Ah, bispo, mas tem que pregar a verdade. Eu sei que tem que pregar a verdade. Eu estou nessa noite pregando a verdade. Mas até para pregar a verdade tem que saber como se prega a verdade. A Bíblia diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus, que Deus dá sabedoria. Percebam que o texto do verso 13 começa dizendo assim: ai de vocês, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Está falando com pastores, com lideranças, sabe? Não é com o povo aqui. Jesus não estava falando com o povo, estava falando com as lideranças. Mas observe que começa dizendo: ai de vocês. O ai é uma expressão de profunda tristeza e indignação da parte de Deus, e ao mesmo tempo um oráculo de que será feita a justiça divina. Vejam a seguir que a partir de agora não vai ser apenas um ai de Deus, vão ser 8 ai de Deus. Diga misericórdia. Pastor Antônio, aperta o cinto. Pastor Anderson, aperta o cinto. Bispo Luiz, aperte o cinto o senhor também. Diga glória a Deus. O primeiro que tem que apertar o cinto sou eu, irmãos. Porque esta palavra aqui, antes de cortar nas lideranças, primeiro ela precisa cortar dentro de mim. Ela primeiro precisa falar comigo. O verso 14 de novo, outro ai de Deus. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês devoram as casas das viúvas e para disfarçar fazem longas orações. Por isso vocês serão castigados mais severamente.
Perceba que aqui Deus está dizendo para os pastores e para as lideranças que a cobrança dele vai ter um duro juízo sobre as nossas vidas. Não é com o povo, são com as lideranças. Diga glória a Deus. Ai de vocês, verso 15, outro ai de Deus, ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque percorrem a terra e o mar, para fazer um novo convertido, e quando conseguem um novo convertido, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Irmãos, isso aqui é misericórdia, pode falar misericórdia. Irmãos, isso aqui é terrível. Sabe o que Jesus está dizendo aqui no verso 15? Está aparecendo aqui para vocês? Não está aparecendo aqui não? Não vai aparecer aqui não? Eu gosto tanto quando aparece aqui, irmãos, que é para vocês verem que eu não estou inventando, está escrito na palavra de Deus. Irmãos, olha o que diz aqui, ó. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, porque vocês percorrem a terra e o mar para alcançar um novo convertido, e quando vocês conseguem esse novo convertido, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Misericórdia. Sabe por quê, irmãos? Lá fora tem homens que são tão perversos que quando pega um novo convertido, em vez de cuidado, irmãos, olha o nome, novo o quê? O novo convertido é para ser tratado com amor, sim ou não? Sim. O novo convertido é para ser tratado com carinho. O nome já está dizendo, novo convertido tem que vir com cuidado, tratando dele, tratando dela, ensinando, mostrando o caminho, falando com amor, com respeito, com dedicação. Só que esses homens aqui dessa época, para se aparecerem, eles alcançavam os novos convertidos e depois eles mesmos atrapalhavam a caminhada do novo convertido. Eles alcançavam e depois eles mesmos atrapalhavam. Quando o novo convertido via o comportamento deles, quando o novo convertido via o que eles faziam, quando o novo convertido começava a enxergar como eram os fariseus, os mestres da lei, os novos convertidos ficavam com o coração amargurado, entristecidos, não queriam mais conta com a verdade, não queriam mais conta com o evangelho, porque eles ficavam entristecidos. E Jesus estava corrigindo. Aqui nesse momento Jesus não estava corrigindo o povo, não. Jesus aqui não estava corrigindo o novo convertido, não. Jesus estava corrigindo aqui nós, os pastores, as lideranças da igreja. O que Jesus estava dizendo aqui é que eu, os senhores, você e qualquer outro que é líder aqui nessa igreja, o que Jesus está dizendo aqui é: seja referência para o novo convertido, seja referência para quem está chegando, seja referência dentro da igreja e seja referência fora da igreja. Diga glória a Deus. O verso de número 16, Jesus continua dizendo: ai de vocês. Está falando com os pastores, com as lideranças. Ai de vocês, guias cegos, pois dizem: se alguém jurar pelo santuário, isso nada significa, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, está obrigado pelo seu juramento. 17. Cegos insensatos, quem é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Vocês também dizem: se alguém jurar pelo altar, isso nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre o altar, está obrigado o seu juramento. Jesus disse: cegos, o que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta?
Portanto, aquele que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E o que jurar pelo santuário, jura por ele e por tudo que habita nele. E aquele que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aqueles que nele se assentam. Diga glória a Deus. Irmãos, percebam isso aqui, esse novo ensinamento de Jesus. Eu estou no versículo 22. Percebam isso. O templo santificava o ouro, o altar santificava a oferta. Na cabeça daqueles homens, olha para cá, na cabeça daqueles homens naquela época, o ouro era importante, a prata era importante, a oferta era importante, mas Deus ficava em segundo plano. Porém, Deus ficava de fora de suas prioridades, exatamente como é hoje. Naquela época, a prioridade era o ouro, a prata, a oferta, mas a justiça de Deus não era prioridade para aqueles homens. No nosso tempo, nos dias atuais, vamos encontrar pessoas assim, que o dízimo é importante, a oferta é importante, mas o ser humano não é importante. Mas o ser humano não tem valor. Tem lugares que, gente, são números, são contados como números, são estatísticas, quando na verdade Deus me vê e Deus te vê como tesouro pessoal dele. Deus me vê e Deus te vê como filhos, como filhas. Diga glória a Deus. No verso 23, Jesus continua exortando os fariseus. Aí ele diz assim, ó: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, o dízimo do endro, o dízimo do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, têm negligenciado a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Aí Jesus diz assim, ó: vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Oferecer ao Senhor o dízimo de diversas ervas era uma prática religiosa baseada em Levítico, capítulo 27, versículo de número 30. O dízimo dos grãos, dos frutos, do vinho, do azeite, eram exigidos pela lei, conforme Números capítulo 18, versículo 12. Depois foram incluídos o dízimo das menores e mais simples hortaliças, o hortelã, o endro e o cominho. Veja o que Jesus disse: vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Repita isso comigo: vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Normalmente um legalista se preocupa e defende detalhes, mas não dá atenção devida aos grandes princípios. Justiça, misericórdia, perdão, amor ao próximo, fidelidade são as qualidades importantes para Deus. Estar preocupado e se prender a regras do olhar humano não substitui aquilo que agrada a Deus. Repita isso comigo, diga: o que realmente agrada a Deus, diga, é a justiça, a misericórdia, diga, o perdão, o amor ao próximo, diga, e a fidelidade. Percebam isso aqui: Jesus não condenou nem proibiu a prática do dízimo, mas neste texto ele condenou os homens legalistas da época que não desenvolveram o verdadeiro caráter de Cristo. Diga assim: para um homem, para uma mulher serem bem-sucedidos, precisamos do caráter de Cristo. Porque nós precisamos do caráter de Cristo? Porque o caráter de Cristo vai nos ensinar a amar, a perdoar,
a cuidar, a zelar, a proteger, a ensinar, a doutrinar. O caráter de Cristo vai nos mostrar o caminho para conduzir a nossa própria vida à salvação e para ajudar a nossa família também chegar no caminho da salvação. Diga glória a Deus. Então percebam que, como algumas pessoas dizem hoje, com base nesse texto, não houve proibição a respeito dos dízimos, não houve proibição a respeito das ofertas. Não houve proibição. Até porque o capítulo 5, que nós lemos no começo, Jesus disse: eu não vim para cancelar a lei, e eu não vim para cancelar os profetas, eu vim para cumprir tudo o que está escrito. Diga glória a Deus. No verso de número 25, Jesus continua chamando a atenção dos pastores e das lideranças. No verso 25, olha o que ele diz: ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e de cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Outra chamada aqui no versículo 27 para as lideranças: ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim vocês são, ou assim são vocês: por fora parecem justos diante do povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia, de maldade e podridão. Diga misericórdia. Irmãos, esse tipo de mensagem é um tipo de mensagem que raramente você vai ouvir alguém pregando, porque esse tipo de mensagem é um tipo de mensagem que confronta quem? Nós, as lideranças. Esse tipo de mensagem é Deus chamando a atenção de quem? Da igreja. Porém, muito mais para os pastores, para as lideranças, para aqueles que estão na frente, porque era exatamente o que acontecia aqui nesse período. Aqueles homens eram tão perversos que por fora eles eram atraentes, mas por dentro o coração cheio de malignidade. Queridos, próximo da celebração da Páscoa, os judeus costumavam pintar várias vezes toda a parte exterior dos sepulcros. Quem sabe o que é sepulcro? Sepulcro. Alguém sabe o que é sepulcro caiado? Quem sabe o que é sepulcro caiado? Vou explicar. Sepulcro, irmãos, quer dizer túmulo. Túmulo que fica no cemitério. Sepulcro caiado quer dizer túmulo pintado. Túmulo o quê? Sepulcro caiado quer dizer túmulo pintado. Então, quando chegava perto da Páscoa, os judeus costumavam pegar tinta branca, cal, e pintar várias vezes a parte exterior dos sepulcros com cal branco, para ficar mais bonito aos olhos dos homens. Mas por dentro, o problema estava por dentro. Diga: por fora, tudo bonitinho. Diga: mas por dentro. Por fora parecia limpo, bonito, alvinho, tudo branquinho, mas por dentro, mau cheiro, podridão e morte. Pastor Antônio, Jesus estava comparando aquelas lideranças da época com um túmulo. Percebam isso? Jesus está nos ensinando que uma mesma pessoa pode estar limpa por fora e totalmente suja por dentro. Os fariseus tinham esse cuidado de manter o exterior muito limpo, como também no nosso tempo. Diga assim: mas o Senhor sonda nossos corações. Jesus está falando aqui, irmãos, de pessoas, olha, assim como eu, calça
limpa, sapato limpo, camisa de manga comprida, cabelo cortado, barba feita, gravatinha, bonitinho por fora, mas sujo e podre por dentro. Infelizmente o mundo está cheio de gente assim. Diga misericórdia. No verso 29, Jesus segue exortando as lideranças, e mais uma vez Jesus diz: ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês edificam os túmulos dos profetas e adornam os monumentos dos justos, e dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas. Assim, vocês testemunham contra a si mesmos que são descendentes daqueles que assassinaram os antigos profetas. Acabam, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Verso 33, Jesus agora resolve falar de forma mais rígida com aquelas lideranças. Aí Jesus fala assim, serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Irmãos, se Jesus pregasse no nosso tempo dessa maneira, Jesus não iria ficar nem 3 anos e meio vivo. Porque observe que a forma como Jesus fala não era alisando os pastores daquela época. Ele falava com energia, falava com rigor. Ele combatia o pecado dentro da igreja. Ele combatia o pecado naqueles que estavam na frente. Aí ele fala: serpente e raça de víboras. Jesus agora estava identificando os fariseus como o próprio Satanás, antiga serpente, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 1. Jesus pregava uma vida espiritual próspera, baseada em princípios. Repita isso comigo: Jesus pregava uma vida espiritual próspera, diga, baseada em princípios. Jesus quer que vocês, tenhamos uma vida espiritual próspera, baseada nos princípios da palavra. Diga glória a Deus. Já os fariseus, eles eram mestres em ensinar as leis e as regras humanas, tiradas da sua própria mente. Jesus avaliava a espiritualidade de um servo com base no caráter desse homem. Já os fariseus mensuravam a espiritualidade com a prática da religiosidade e das leis externas aos olhos. Jesus avalia você, olha para cá, Jesus te avalia de acordo com o seu caráter. Jesus, ele não te avalia de acordo com o que você tem. São os homens que vão me avaliar, e vai te avaliar de acordo com o que você tem, de acordo com o seu carro, de acordo com a sua roupa, de acordo com a sua casa. Os homens que vão te avaliar de acordo com o seu patrimônio pessoal. Mas Jesus não é assim. Jesus está te avaliando agora de acordo com o seu caráter, de acordo com o que Ele sonda no seu coração. Diga glória a Deus. Verso 34. Por isso eu estou enviando. Isso aqui é lindo, irmão. Já estamos finalizando. Isso aqui é lindo, ó. Jesus dizendo, por isso eu estou enviando para vocês verdadeiros profetas. Diga glória a Deus. Diga homens sábios e mestres honrados. Aí Jesus diz assim, porém a uns vocês matarão, e outros vocês crucificarão, a outros vocês vão dar açoites nas sinagogas de vocês, e perseguirão de cidade em cidade, e assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel
até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Diga misericórdia. Irmãos, percebam aqui que Jesus, depois de falar e explicar qual era a condição dos pastores, das lideranças daquela época, Jesus deixa um fiapo de esperança para a minha vida e para a sua vida. Diga glória a Deus. Porque Jesus deixou aqui um fiapo de esperança para a minha vida e para a sua vida. Porque Ele disse que no meio daquele caos, no meio daquela bagunça, Ele estava enviando profetas verdadeiros. Diga glória a Deus. Homens sábios, diga glória a Deus, cheios do Espírito Santo, mestres honrados para fazer a obra dele. Diga glória a Deus. E Jesus diz assim: porém, esses homens não serão valorizados. Os verdadeiros profetas não serão valorizados. Os verdadeiros pastores não serão valorizados. Serão perseguidos, serão assassinados, receberão açoites. É o que está escrito aqui. Além de Abel, Zacarias e Estevão, Jesus e os apóstolos seriam também os profetas martirizados ao longo dos anos. Irmãos, nesse momento aqui, Jesus estava dizendo assim: ó, eu vou levantar Pedro, eu vou levantar Tiago, eu vou levantar João Batista, eu vou levantar o João, o outro João, eu vou levantar Paulo, e eu também estarei pregando, e vocês matarão João Batista, porque João Batista vai pregar a verdade, e vocês vão arrancar a cabeça de João Batista. Porque Pedro vai pregar a verdade, vocês vão crucificar Pedro. Porque Paulo vai pregar a verdade, Paulo vai ficar preso em Roma. Porque Tiago vai pregar a verdade, vão matar Tiago com espada e com lança. Parece que eu vejo Jesus dizendo assim: porque eu estou pregando a verdade, vocês vão me colocar em uma cruz. Parece que eu vejo Jesus dizendo assim: porque eu estou pregando a verdade, vocês vão dar murro no meu rosto, vocês vão cuspir na minha face, vocês vão colocar uma coroa de espinho na minha cabeça, vocês vão me amarrar no tronco e vão dar chibatadas, chicotadas, até a minha carne se estilhaçar. Parece que eu vejo Jesus dizendo aqui: porque eu estou pregando a verdade, vocês vão me obrigar a passar pela via dolorosa, carregando uma cruz pesada e apanhando na face. Porque eu estou pregando a verdade. Os pregos vão entrar nas minhas mãos, os pregos vão entrar nos meus pés, e a lança vai perfurar a minha costela. Porque eu estou pregando a verdade, eu morrerei em morte de cruz, apenas porque eu estou pregando a verdade. Aí ele diz assim, ó: eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. Tudo isso que eu estou falando vai acontecer. Estou no verso 36, último verso da noite, verso 37. Jesus dizendo: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os meus enviados, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, eu quis reunir vocês, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Jerusalém, Jerusalém. Jesus proferiu estas palavras com a expressão sincera de seu amor por Jerusalém. Essas palavras de Jesus, Ele provando o amor dele por minha vida e por sua vida. Você que está aqui nessa noite, você que veio aqui assistir este culto de ensinamento, chamado de culto de doutrina,
quarta da palavra, culto da fé inabalável, porque a verdadeira fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Jesus nesta noite está dizendo para mim e para você: o meu desejo é reunir todos vocês como os meus filhinhos debaixo das minhas asas. Diga glória a Deus. Repita isso comigo: o desejo do meu Senhor é nos reunir como seus filhos debaixo de suas asas. Esse é o desejo do Senhor: me guardar e te guardar, me proteger e te proteger, nos guardar debaixo de suas asas, porque debaixo de suas asas nós estamos seguros. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor Jesus. Vamos servir o Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas, amém? O Ministério de Louvor vai estar cantando mais uma canção. Enquanto eles cantam mais uma canção, você vai se levantar do seu lugar, vai servir o Senhor com o seu dízimo e com a sua oferta. Se você não trouxe o dízimo, se você não trouxe a oferta, apresente o seu coração a Deus. Todos fiquem de pé, todos fiquem de pé e adorem ao Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem força e desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo, e mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar: pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu